Olá pessoal, graças e paz, mais uma vez aí, o vídeo aí não deu certo, a primeira transmissão. Vamos fazer a reapresentação aqui, porque não deu certo, a primeira ficou sem o áudio. Agora estamos de volta aí, né, no tema a igreja. Então vamos fazer a leitura de alguns textos para a gente entender esse tema de hoje. Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 a versículo 16. Disse-lhes ele, quem disse? Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 e 16. Então vejam aí o texto. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Estão acompanhando aí? Mateus 16, 17, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então vamos entender a questão da igreja e sobre quem, né, sobre qual fundamento é edificado a igreja. Então nós podemos ver aqui nos textos do livro histórico de Mateus, o tema de hoje é a igreja. Não esqueçam de compartilhar depois esse vídeo, ok? Deixa eu verificar se está tudo ok aí, gente, para ver se vocês estão ouvindo o áudio aí. Tá ok, né? Acho que está dando para ouvir. Está bem focado aqui na tela aqui. Então o tema de hoje é a igreja. Esse texto aqui de Mateus, nós entendemos que a Pedro foi revelada, né, a verdade sobre quem seria o fundamento. Que Pedro não é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É importante a gente saber disso, que a pedra é o próprio Cristo. Vamos ver aqui, ó. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam, tu és o Cristo, tu és a pedra sobre a qual, né, a igreja seria edificada. Mateus 16, 15, 16. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler e acompanhar aí, Mateus 16, 17. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, tu és uma das pedras, né, Pedro? Tu és Pedro, tu és uma das pedras. E sobre esta pedra, mas não Pedro, sobre esta afirmação de que tu és o Cristo, né? Cristo, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam aí o texto aí, que é mal interpretado aí pelo mundo cristão católico, né? Diz que sobre Pedro é o fundamento. Pedro não é o fundamento, quem é o fundamento é Cristo. Mateus 16, 18. O termo igreja é a tradução do vocábulo grego eklesia, que se deriva de ek, para fora, e kaleo, chamar, chamados para fora. Sendo assim, a palavra igreja, segundo o dicionário do Novo Testamento, significa uma comunidade universal, uma comunidade local ou particular. Então isso aí é a definição do dicionário do Novo Testamento, né? O que não é igreja, vamos entender o que não é igreja de acordo com a Bíblia, né? O que não é igreja, porque a Bíblia dá um entendimento do que seja igreja, mas o entendimento dos homens, das denominações, do que seja igreja, né? Não é o que a Bíblia afirma. Tá ok, gente? Parece que desceu aqui. Então o que a Bíblia afirma não é o que é afirmado pelo mundo, né? Ao vivo, né, gente? Tá bom. O que não é igreja. Embora de acordo com a definição secular seja o que se afirma
não é um local de reunião. Então, na definição secular, as pessoas dizem eu vou à igreja. Não tem nada disso. Isso aí não é o que diz os textos da Bíblia, né? Então, eu vou à igreja. Ninguém vai à igreja. Nós somos a igreja. Não é uma reunião de pessoas comungando a mesma crença. Então, não importa que nós creiamos, né, em determinados ensinos, porque somos a igreja genuína, né? Então, a igreja genuína prega a sã doutrina. Não é um sistema religioso, né? Não são as denominações evangélicas, não são esses templos de pedra chamados igreja. Uma pessoa individualmente também não é a igreja, mas o que? Membro do corpo de Cristo. Então estamos lendo aí. O que é a igreja? São vidas, é o corpo. Jesus Cristo é a pedra sobre a qual ele falou a Pedro que edificaria a igreja. Pedro depois, né, anos depois, entendeu aquela afirmação de Jesus Cristo e escreveu em sua carta aos judeus. Vamos ler aqui a carta de Pedro. E chegando-vos para ele pedra viva, vejam que Pedro está aí confirmando que ele entendeu a mensagem. Chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então quem é pedra? Cristo, não é Pedro, né? Na verdade, Pedro era uma das pedras, como nós também somos pedras vivas, somos pedras edificadas sobre a rocha Cristo, né? 1 Pedro 2,4. Vós também como pedras vivas, vejam o que Pedro está dizendo aí. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Vamos entender aí, por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, que é em Cristo, né? Pedra da esquina eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. 1 Pedro 2,6. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 1 Pedro 2,6. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Rocha, Cristo é rocha, né? Para aqueles que tropeçam na palavra, no entendimento do Evangelho, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vejam que Deus destinou alguns para tropeçarem na palavra. Vejam o que está escrito aí, nessa pedra de tropeço em Cristo. 1 Pedro 2,8. Israel segundo a carne, número 1 aí. Israel segundo a carne, o povo, a nação, não era o povo de Deus. E isso é afirmado por Pedro, né? Porque Pedro fala que vós, que antes não erais povo, agora sois povo. Então vamos ler depois, né? Israel segundo a carne, o povo, a nação, não era ainda o povo de Deus, mas uma representação do povo da igreja que ainda não estava edificado. Veja aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Veja o que Paulo está afirmando aqui, que nem todos que eram de Israel eram israelitas. Romanos 8, 6. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos 9, 7. Então nós vemos aí que não é segundo a carne, né? Que é o povo de Deus, que são os filhos. Romanos 9,8. Isto é, não são os filhos da carne, vejam. Então o povo não era o povo segundo a carne. O povo, porque Pedro até fala na epístola dele, né? Vós que antes não eres povo, agora sois povo. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9,8. Vamos ler acompanhando aí. Agora 2. Um só membro não é a igreja. Então uma pessoa, um solitário em casa, uma pessoa em casa sozinho não é a igreja, ele é um membro da igreja em casa, né? Um só membro não é a igreja, é membro, ele não é a igreja é o corpo, é um todo, né? Assim como também nossos corpos não é feito só de um pé, ou da cabeça, ou só do olho, né? Um só membro não é a igreja, é membro, a igreja é o corpo. Vejamos a condição anterior, vamos pular isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Um só membro não é a igreja, é membro. A igreja é o corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo falando aos Romanos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, o nosso culto não é quando a gente vai numa denominação bater palma, cantar. O nosso culto é um culto racional, com entendimento, com a mente, apresentando nossos corpos diariamente, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1.
E veja aqui, ó, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, quer dizer, com um entendimento mundano do que seja a igreja, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então entendeu que seja igreja, e não segundo os conceitos humanos, conceitos religiosos do que seja igreja. Não sede conformados com este mundo, não se amolde ao sistema religioso também, né? Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Vamos entender aqui. Porque pela graça que me é dada, a graça foi dada a Paulo, né? O entendimento da graça. Digo a cada um de dentre vós, vamos ler aqui, ó, que não pense de si mesmo que tu és mão sendo pé. Não pense de si mesmo além do que convém. Então, se eu sou olhos, eu não tenho que me meter a ser boca. Então não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Vejam aqui a analogia. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, cabeça, mão, pé, olhos, nariz, boca. Assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então vamos ler aqui Romanos 12, 4. Vamos ler aí. Assim nós que somos muitos, vejam, a igreja não é só um membro, né? Assim nós que somos o quê? Muitos. Somos um só corpo. Então o nosso corpo, ele é composto de muitos membros, né? É um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? A igreja? É o que está escrito aí? Individualmente somos o quê? Membros, está ali. Individualmente somos membros, um dos outros. Romanos 12, 5. E Paulo também fala aos Coríntios algo semelhante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um membro, né? A cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Porque assim como o corpo é um, o corpo é um só. E tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, os membros são muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós que fomos batizados nas águas, está escrito aí? Pois todos nós que fomos batizados onde? Nas águas ou no Espírito? No Espírito. Pois todos nós que fomos batizados no Espírito, mas está falando todos, né? Todos fomos batizados onde? Mas todos nós, né? Não é só alguns privilegiados que são batizados no Espírito Santo. Vejam aí. Pois todos, nós fomos ou não fomos? Fomos. Batizados em quê? Em um Espírito, formando um corpo formando o quê? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de quê? De um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Porque também o corpo não é o quê? Um só membro. Então o corpo não é só mão, mas muitos membros, né? Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vejam, se o pé disser não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Só porque o pé não é mão, ele não é do corpo? Ele é do corpo. 1 Coríntios 12, 14, 15. E se a orelha disser, porque não sou o olho, sou do corpo, não sou do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então a orelha, por não ser olho, não significa que ela não seja do corpo. A orelha é a orelha, o olho é o olho, né? Então a orelha é do corpo. Vamos ler aqui, ó. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Tem gente que fala assim, porque eu não tenho esse dom, então, né? Aí fica reclamando. Veja, se todo o corpo fosse o olho, vamos prestar atenção aí, onde estaria o ouvido? Então o corpo não tem que ser, todo mundo tem que ser olho, todo mundo tem que ser boca, todo mundo tem que ser mão, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios 12, 16, 17, vamos prestar atenção aí no texto, lendo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis, como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mais um corpo. Acho que está dando para ouvir, né, o som, né?
1 Coríntios 12, 18, 19 e 20. Capítulo 12, versículos 18, 19, 20 é o que lemos aqui agora. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, né? O olho não pode falar isso. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Como que a cabeça vai se manter aqui se não tiver pés, né? 1 Coríntios 12, 21, então vejam aí essa analogia do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser erros mais fracos são necessários. Até coisas assim sem muita importância, como a gente pensa que não tem muita importância, são necessários, né? Sobrancelhas, cílios, coisas assim que você nem pensa que tem no seu corpo, tem, né? Então são necessários. 1 Coríntios 12, 22. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. 1 Coríntios 12, 23, diz o apóstolo. 1 Coríntios 12, 24. Por quê? Os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 1 Coríntios 12, 24. Por quê? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então vejam aí a analogia do nosso corpo, né? Fazendo uma comparação com o nosso corpo humano, que quando algum membro do nosso corpo padece, sente dor, qualquer coisa, todo o nosso corpo sente juntamente, padece juntamente. Então assim também a igreja de Cristo, né? A orelha, a mão não pode dar um tapa na orelha, né? Como é que eu vou dar um tapa na minha própria orelha, né? Faz parte do meu corpo. Então eu tenho que cuidar dos outros membros do meu corpo, honrar a todos, né? 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. Já lemos aqui. Aí Paulo fala aqui, ó, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o quê? O corpo. Mas uma pessoa só é o corpo? Vós. Paulo, primeiro ele fez a comparação com os membros do corpo, que um membro só não é o corpo. Então Paulo está falando aqui, vós sois o corpo de Cristo. Então é um conjunto, né? Vós, não é só um que não é só a orelha que é o corpo, não é só uma pessoa que é o corpo de Cristo, mas está dizendo vós. Vós, a igreja é um conjunto de membros, né? E seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Agora vamos ler aqui sobre as igrejas que estavam, a igreja que estava nas casas. Então as igrejas estavam nas casas, quer dizer, se reuniam nas casas. Os membros se reuniam como igreja nas casas. As casas não eram as igrejas, né? Então vejam, as casas não eram a igreja. Hoje em dia, muitos irmãos chamam as casas construídas pelos homens de templo, eles chamam de igreja. Então vejam, a igreja se reunia nas casas, né? Não eram os templos de pedras construídos dentro de um quintal que se chamava igreja, mas as pessoas que se reuniam lá eram a igreja, né? Veja o que diz aqui em Romanos 16, 3, 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então as igrejas dos gentios não eram denominações ou sistemas religiosos, mas eram pessoas que se reuniam em determinados lugares, comungando a mesma fé, a mesma sã doutrina. Romanos 16, 3, 4. Saudai também a igreja que está em sua casa. Está falando que a igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Saudai a Epêneto, meu amado, que és as primícias da Caia em Cristo. Romanos 16, 5. Então, os prédios saudavam a Áquila e Priscila? Não, os prédios não saudam a ninguém, né?
Então quem saudava era a igreja, mas a igreja não eram prédios, construções que as pessoas chamam de igreja. As igrejas da Ásia vos saúdam. Então os irmãos, né, que se reúnem em determinados pontos. Então hoje em dia muitos chamam de igreja o que não é igreja. E as pessoas falam assim, eu vou à igreja. Ué, ele não é a igreja? Então vejam, ele não vai à igreja, ele é um membro do corpo de Cristo que vai se reunir junto com os outros membros que são a igreja. Então ele diz que vai à igreja mesmo aquele templo vazio, quando ele chega lá naquela casa, naquele templo de pedra construído por mãos humanas, ele diz que está na igreja, mesmo que não tenha ninguém. Ele não está na igreja, ele está sozinho, ele é um membro do corpo de Cristo, e ele se ajoelha e fala, eu estou ajoelhado na igreja. Ele não está ajoelhado na igreja, então vejam aí o entendimento errôneo, né? As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. Paulo não era conhecido das construções chamadas igrejas? Não. Paulo não era conhecido das construções chamadas igrejas da Judéia? Ou não era conhecido dos irmãos da Judéia? Paulo não era conhecido dos irmãos da Judéia, né? Dos irmãos. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 18, 19. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, Gálatas 1, 20, 21. E não era conhecido de vista das igrejas, não eram das denominações, mas das igrejas da Judéia, porque na Judéia havia irmãos que se reuniam em determinados pontos, as igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1, 22, 23. A igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Jesus Cristo é o fundamento. Então a igreja é lavoura de Deus e também chamada de edifício de Deus. Jesus Cristo é o fundamento, como lemos lá no início que Cristo falou, não foi carne ou sangue que tu revelou, mas é o meu Pai, né? Deus que está nos céus, que revelou a Pedro, que Pedro falou, tu és o Cristo. E o próprio Cristo falou, Pedro, tu és Pedro, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas a pedra de esquina é o próprio Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Vejam aqui, 1 Coríntios 3, 5, 16. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 5, 6. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, 7, 8. Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Paulo está falando deles e de Apolo. Vós sois o quê? A lavoura de Deus, vejam. Né, os irmãos eram a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o entendimento da graça, o evangelho que Paulo pregou, que não deveria pregar outro, que não, nem que um anjo do céu viesse e anunciasse outro, né, que fosse anátema aquele evangelho, aquele falso evangelho. Vejam, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, Cristo, né, e outro edifica sobre ele. Então vejam, Paulo trouxe fundamento, Cristo, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então vejam, Cristo é o fundamento, mas nós vamos trazer vários ensinos que não é o evangelho revelado a Paulo, né? Porque Paulo veio trazendo um evangelho puro, sem ordenanças, sem doutrina de homens, e Paulo fala aqui, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então se a gente for ficar falando nas reuniões da igreja um outro evangelho, um falso evangelho, nós estaremos o quê? Edificando com palha, né? Sobre o fundamento que é Cristo. 1 Coríntios 3, 9, 10. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Então o fundamento é Cristo. Porque muita gente fala assim, não, o importante é que eu creia em Cristo, mas prega uma porção de heresia, de que adianta, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O qual é quem? Jesus Cristo. Muita gente fala, muitas religiões falam de Jesus Cristo. Muitos irmãos que
que se reúnem, muitos abençoados que se reúnem em diversas denominações, eles falam de Jesus Cristo, mas estão também crendo em heresias, doutrina de homens, ordenanças, estão debaixo de julgos de homens, né? Então de que adianta, né? Falar de Jesus Cristo, mas Cristo até é vendido aí, né? Cristo é vendido ainda em vários lugares chamado igreja, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Eles falam, não, mas nós estamos com um fundamento, que é Jesus Cristo. Está com fundamento, mas está edificando com palha, com feno. E vamos ler depois aí, tá? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, vejam, olha que está escrito que a gente acabou de falar, né? Prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, o fundamento é Cristo, mas ele vem trazendo um falso evangelho em cima do nome de Jesus Cristo, né, que não é o evangelho revelado. Então, vejam aí, para a gente entender. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto sobre qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Então, de que adianta eu falar de Jesus Cristo, mas pregar uma opção de heresias? Inventar uma opção de mentira, dizendo que o evangelho ensina, por exemplo, que os apóstolos ensinaram que tinha que entregar 10% do salário. É mentira, né? Dizer que os irmãos têm que pagar o preço, que tem que trazer a carteira para ungir, né? Que tem que pagar o preço, né? Sacrificar, venha fé sacrificial, como o falso bispo fala aí na televisão, né? A obra de cada um se manifestará e, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3:13. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra que de alguém se queimar, sofrerá detrimento a obra, aquilo que ele fez, dizendo que é em prol do evangelho, mas o tal será salvo todavia, como que pelo fogo. É porque muita gente vive debaixo do engano, debaixo das heresias, das doutrinas de homens, mas ele é salvo. Mas ele está no engano, né, cumprindo ordenanças, ele está se deixando algemar pelo sistema religioso, mas o tal, está escrito aí no final, o tal será salvo todavia como pelo fogo. O fundamento é Cristo, ele crê em Jesus, mas vive debaixo de julgo de homens, né? 1 Coríntios 3, 14, 15. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja, quem é o templo de Deus? Nós. O templo de Deus não é aquela construção que eles fazem por aí, lá no Brás, né? E dizem que lá é a casa de Deus, que Deus está lá, habita lá. Esses dias eu passei na frente de um local chamado igreja e estava escrito lá, lugar de habitação de Deus. O lugar de habitação de Deus não é aquilo. O lugar de habitação de Deus somos nós, é o que diz aqui em 1 Coríntios 3,16, está escrito aí, ó, não sabeis vós, vocês não sabem disso, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? 1 Coríntios 3,16, olha o que está escrito. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois são construções? Porque o templo de Deus que são construções? Não, porque o templo de Deus que sois, vós é santo. Porque muita gente fala assim, você veio para um lugar santo, né? E fala assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então vejam o engano aí dos homens, né? Então vejam o que diz o Evangelho, 1 Coríntios 3,17. Jesus Cristo é a pedra viva, eleita e preciosa, é o fundamento, e nós também somos pedras vivas, nós somos a casa espiritual, o sacerdócio santo. Vamos ler aqui para concluir esse vídeo. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, disse Pedro. Chegando-vos para ele quem? Pedra viva. Quem? Cristo. Tu és Pedro, Simão Barjonas. Tu és o que? Pedro. Tu és Pedro. Tu não és a pedra. Chegando-vos para ele, Pedro agora entendeu? Aqui, ó. 1 Pedro 2, 4. Para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas, aí Pedro entendeu que ele era pedra viva também, edificada. Sois edificados o que? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios o quê? Do seu carro, da sua casa? Não, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
né? E diz aqui no versículo 6, por isso também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, que é em Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. 1 Pedro 2, 4, 6. Então vamos entender esse texto. E assim para vós os que crês é preciosa Cristo, né? Mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, Cristo, né? A rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vejam, foram destinados para tropeçarem, na verdade, na rocha de escândalo, Cristo, né? Muitos aí foram destinados para isso, né? Para falar a mentira. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, Pedro está falando com os judeus, tá? Essa epístola foi escrita para os judeus. Vós que em outro tempo não eres povo, não eres povo segundo a carne, né? Então o povo de Deus é segundo o Espírito, que viria depois a igreja edificada. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 7, 10. Então vejam o texto do Evangelho e da epístola de Pedro, concluindo esse tema, a igreja. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo. Domingo que vem estaremos reunidos aqui. Não esqueçam de compartilhar. Amém?